ok? Bom, dentro do estudo do trabalho da eletricidade, a eletrostática é a parte inicial e fundamental desse estudo. Por quê? Nós vamos começar trabalhando os conceitos fundamentais da eletricidade, onde a eletrostática entra numa análise da eletricidade no momento em que ela não está ainda em movimento, mas no estado armazenado, no estado estático, ok? E entre os fenômenos que nós observamos da eletricidade, o mais comum no nosso cotidiano é o fenômeno do raio, certo? O fenômeno de um raio ou de uma simples tempestade é um fenômeno bastante comum e ao longo de muito tempo, ao longo de várias eras, a gente interpretou esse fenômeno como sendo um fenômeno de origem sobrenatural, ok? Tanto é que existem várias mitologias a ideia de que os raios, os trovões e as tempestades têm origem divina, não tem? Você encontra em algumas mitologias, né? Por exemplo, deuses responsáveis por isso, né? Deus do trovão, da tempestade, do raio, tanto a mitologia nórdica, grega, certo? Até mesmo na origem judaica cristã você tem aí a representação do raio como sendo a fúria de Deus, né? Então, dentro dessa análise mais mitológica, o homem e o ser humano não tinham a possibilidade de explicar muito sobre isso, a não ser através do temor que ele tinha dessas divindades. Por outro lado, mais ou menos há um tempo, digamos assim, razoável na nossa história, nós mudamos a nossa maneira de interpretar isso. E isso aconteceu lá por volta do século 6 a.C. No século 6 a.C. surgiu um grupo de pessoas que começaram a pensar de maneira diferente nesse contexto que até então era pensado apenas de origem sobrenatural. Aliás, os fenômenos da natureza até então eram explicados com origens sobrenaturais. Por outro lado, a partir do século 6 a.C., surgiu um grupo de pessoas que começaram a interpretar a natureza através de elementos da própria natureza. Esse grupo de pessoas são conhecidas hoje com o nome de filósofos pré-socráticos. Entre eles, nós temos o primeiro deles, na verdade, foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele é o primeiro filósofo que nós temos aí como registro oficial de toda a história. E naquela época, esses primeiros filósofos eram filósofos chamados filósofos naturalistas, ou como Aristóteles chamou eles, de físicos. Ou seja, físicos por quê? Porque a palavra física significa essência da natureza. Então, a física é a ciência que estuda isso. Desta forma, esses primeiros pensadores pré-socráticos, eles queriam explicar a natureza usando elementos da própria natureza. Por exemplo, alguns acreditavam que podia se explicar a natureza a partir de um elemento chamado terra. Outros acreditavam que podia explicar a natureza a partir de um elemento chamado água. Outros o ar e alguns o fogo. Tá? Aristóteles, por exemplo, um período bem depois, tá? Ele chegou até a criar um quinto elemento para explicar os céus, que ele chamou esse elemento de éter. Então, cada elemento que foi elaborado naquela época e interpretado como sendo algo da natureza, para explicar a própria natureza, deu origem ao pensamento que nós conhecemos hoje como pensamento físico. Tá? E de lá para cá, é claro, a coisa evoluiu ao longo dos séculos e hoje nós pensamos um pouco diferente nisso. Mas naquela época, quando Tales de Mileto começou a elaborar um pensamento racional para explicar a natureza, ele acreditava que tudo podia ser explicado a partir de fluidos, a partir de algo que pudesse fluir de um lugar para outro, tipo a água. Tales de Mileto acreditava que a água seria o elemento que pudesse explicar toda a natureza. Tanto é que ele acreditava que a vida havia surgido a partir da água, que o mundo todo era composto de água. Inclusive a terra e todos os demais elementos teriam origem na água, certo? Uma expressão muito utilizada naquela época por ele e por os demais que vieram depois, foi chamada arqué. Arqué significa aquilo que dá origem, certo? E para ele, arqué seria água. Então ela daria origem a todos os demais elementos, inclusive nós e toda a vida, certo? E assim por diante. Então para ele, a água seria a explicação de todas as coisas. Ou, de maneira mais geral, poderia explicar tudo a partir de fluidos. Aí o que acontece nessa história toda? Tales de Mileto, ele observou que uma pedra, tá ok? Chamada elétron, tá ok? Lá na antiga Grécia, onde a palavra elétron significa âmbar, tinha uma propriedade muito interessante. Aliás, a palavra elétron é que dá origem à expressão eletricidade, tá ok? Tá? Essa palavra aqui, elétron, que em grego significa âmbar, tá? Que é essa pedra aqui que vocês estão vendo na mão do cara aqui, ó, da fotografia. Essa pedra, ela tinha uma propriedade muito interessante.
Ele pegou essa pedra, esfregou ela em lã de carneiro e colocou essa pedra perto de pequenos objetos. Ao colocar essa pedra perto de pequenos objetos, ele percebeu que esses pequenos objetos eram atraídos pela pedra. Tá? Eles grudavam nessa pedra, tipo como mostra a fotografia ali. Ó. Vocês estão vendo aquela pena grudada na pedra de âmbar? Mas isso acontecia depois que a pedra era esfregada na lã de carneiro. Bom, como a pedra chamava-se elétron e ela passava a atrair pequenos objetos depois de ter sido atritado com lã, ele chamou essa propriedade do elétron de atrair pequenos objetos pelo nome de eletricidade. Então, originalmente, eletricidade significava isso, a propriedade que o âmbar tinha de atrair pequenos objetos depois de esfregado na lã. Mas você sabe o que é âmbar? Não. O âmbar, ele é um material, ele é uma pedra, vamos dizer assim. Os geólogos e geógrafos não gostam de falar pedra, né? Mas, na verdade, é uma rocha, vamos dizer assim melhor, de origem fóssil. Tá? Ele é um fóssil de origem vegetal. Tá? Dentro das plantas tem uma seiva que corre pelos seus vasos, que quando essa planta ela passa por um processo de fossilização, por exemplo, quando um vulcão explode, ele joga muita cinza vulcânica, certo? Essa cinza vulcânica cai e pode recobrir uma grande extensão de florestas. Essa cinza vulcânica é rica em sais minerais. Ela altera a composição química do entorno da planta e essa alteração da composição química acaba matando fungos e bactérias ou outros organismos ali que promovem a decomposição daquela planta. Ela vai morrer, certo? Só que como os agentes decompositores acabam morrendo pela alteração química do entorno, o resultado, aquela planta, ela não entra em decomposição, ela morre, mas não se decompõe. E aí o que acontece com o passar do tempo? Chuva e outras intempéries acaba dissolvendo aqueles sais minerais que estão aqui, ali naquele solo, agora aquela cinza vulcânica virou um solo, certo? E aquilo vai mineralizando a árvore ou a planta com o passar do tempo. E ali vai substituindo compostos orgânicos por compostos minerais. E no caso da seiva, a seiva vira o âmbar. Então o âmbar, ele é uma resina, tá ok? Fossilizada de origem vegetal. E aí, o âmbar, ele aparece, assim como qualquer fóssil na superfície da Terra, através da ação do tempo. Depois de muito tempo, o intemperismo vai gastando a rocha, né? Que está ali em volta, e daqui a pouco, um tempo, aquilo vai aflorando na superfície e o âmbar vai sendo encontrado. Não só ele, mas também outros fósseis que estão ali junto começam a ser encontrados. E naquela época, essa rocha, que era o âmbar, foi encontrado por Tales de Mileto com essa propriedade, a de esfregar na lã de carneiro e atrair pequenos objetos. Ok? Então, como eu disse para vocês, essa primeira observação da eletricidade feita por Tales tinha que ter uma explicação racional. Como é que ele explicou isso? Ele disse assim: toda substância tem um fluido, certo? Para ele, lembra que eu falei para vocês? Ele queria explicar todo o universo a partir de fluidos, como por exemplo a água. Para ele, todo objeto tem um fluido que ele chamou de fluido elétrico. Esse fluido, tá? Na época a expressão correta era humor. Ele disse que ao esfregar na lã, parte desse fluido, parte desse humor, passa de um corpo para outro, tipo do âmbar para a lã. Aí ele fica com falta desse fluido, certo? Aí a falta desse fluido necessita ser complementada. E aí a tentativa é de arrancar isso de pequenos objetos. Para arrancar de pequenos objetos, o que ele faria? Ele atrairia esses pequenos objetos. Ok? Bom, é uma explicação. Tá? Se é a explicação válida ou se é algo que possa suplantar a explicação sobrenatural, aí já é uma outra história que não é o mérito da questão aqui. Por outro lado, você pode perceber que ele tentou encontrar um elemento na própria pedra, algo da natureza, para explicar um fenômeno da natureza. Ok? Essa é uma das grandes revoluções que Tales de Mileto fez na época dele. Usar a explicação racional para explicar o mundo sem utilizar-se de uma explicação sobrenatural. Agora, dizer como essa pedra faz isso, certo? É uma coisa mais complexa, ok? E ele não se dedicou tanto a isso. Ou pelo menos nós não temos um registro histórico de que ele tenha gastado muito tempo para pensar sobre isso. Por outro lado, essa explicação não foi tão convincente. Tá? Tanto que não foi tão convincente que muita gente não quis mais pensar sobre isso durante muito tempo. Nós quase não temos um registro histórico de alguém que tenha trabalhado em cima disso, porque essa propriedade da eletricidade parecia uma propriedade muito estranha, desde a época de Tales até mais ou menos meados, ok, do século XVI depois de
Olha que coisa interessante, eu estou falando do século 6 a.C. ao século 16 depois de Cristo, ou seja, são quase 2.200 anos. Durante quase todo esse tempo, pouquíssimas pessoas se aventuraram em tentar mexer com a eletricidade. Aliás, era mais fácil ainda de aceitarem que um raio ou qualquer fenômeno elétrico tivesse origem divina do que tentar explicar algo que aparentemente parecia tão complexo, tá? Mas hoje as coisas são diferentes, tá? Muito tempo depois, desde o século XVI também até hoje, né? Após esses quase 5 séculos, nós temos uma explicação bem diferente sobre toda a história da eletricidade. Até porque nós conhecemos muito mais sobre a estrutura da matéria. E uma das coisas que nós utilizamos hoje para explicar a matéria é o conceito da matéria ser formada de átomos. Ok? Já há algum tempo, vamos dizer assim, nós começamos a pensar a matéria de maneira diferente a partir do momento que nós conseguimos resgatar parte do pensamento grego no século XVI, durante o Renascimento. Nessa época, nós resgatamos o pensamento grego e percebemos algumas discrepâncias nesses conceitos que eles haviam formulado lá na Antiga Grécia. E aí nós reformulamos algum desses conceitos. E um desses conceitos foi o conceito de átomo. Por exemplo, o átomo também foi pensado na Antiga Grécia por um grupo de filósofos pré-socráticos chamados atomistas. Entre eles nós temos Leucipo e Demócrito. Esses dois caras pensaram que toda a matéria podia ser fragmentada em elementos cada vez menores, em estruturas cada vez menores, até chegar a um elemento, uma estrutura, por exemplo, uma partícula que seria indivisível, ok? Que não daria mais para quebrar. Por quê? Eles pensaram assim: se você pegar, por exemplo, um giz e quebrar ele ao meio, você simplesmente vai ter 2 pedaços de giz menores. Não é? Aí eles pensaram: e se eu quebrar de novo? Vou ter pedaços ainda menores. Aí a pergunta que eles fizeram foi: será que dá para quebrar esse giz indefinidamente? Certo? Bom, eles pensaram: mesmo que eu fizesse essa operação mentalmente, se eu quebrasse infinitamente, no final não restaria nada. A conclusão óbvia deles foi que tudo não pode ser feito de nada. Certo? Porque nada mais nada é o quê? Então tudo não pode ser feito de nada. Obviamente a conclusão deles foi que se tudo não pode ser feito de nada, tem que ser feito de alguma coisa. Então vai chegar um momento que não dá para quebrar, mas essa partícula minúscula, que eles não sabiam o tamanho da coisa, porque eles não haviam feito isso, mas pensado sobre isso, eles chegaram à ideia de que essa estrutura indivisível formaria toda a matéria, e toda a matéria seria formada de átomos, tá? Mas vocês lembram que agora há pouco eu falei para vocês que nós também podemos organizar a matéria a partir de alguns elementos, como terra, água, ar e fogo. E aí vieram os caras falando que as coisas podiam ser pensadas em átomos indivisíveis e invisíveis. Muito pequenininho. Bom, naquela época da Antiga Grécia, foi muito mais fácil acreditar que era formado de terra, água, ar e fogo, e não de átomo. Por isso que os antigos gregos não deram assim, dentro dessa história do átomo, que o Leucipo e Demócrito haviam pensado, a coisa não vingou, certo? Basicamente, eles interpretaram que era melhor explicar o mundo a partir daqueles elementos fáceis de ser observados. Porém, no século XVI, mais de 2000 anos depois, a história já não é mais a mesma. Nós temos aí 2.200 anos de pensamento humano evoluído, certo? Ok? E dentro desse tempo, nós percebemos que não dava mais para explicar o mundo e o universo apenas a partir de alguns elementos só, como terra, água, ar e fogo, ou um elemento chamado éter, que Aristóteles inventou para explicar o céu. Ou seja, tudo a partir de 5 elementos. A coisa era mais complexa. Ok? E dentro dessa complexidade, surgiu um cara chamado Dalton, John Dalton. E esse Dalton, ele resgata uma ideia um pouquinho diferente. Ele pensa assim, ele resgata, mas pensa um pouquinho diferente. O átomo pensado por Leucipo e Demócrito tem sentido. A matéria poderia ser formada dessas partículas indivisíveis. Porém, os átomos representam os elementos. Quais elementos? Os elementos que não podem ser decompostos. O que é decompor? Eu pegar uma substância e separar ela em 2 substâncias diferentes. Tipo, açúcar. Se você pegar açúcar e colocar ela na panela, o açúcar na panela e começar a esquentar, você vai perceber que com o passar do tempo, aquele açúcar carameliza, não carameliza? Certo? E aí daqui a pouco começa a sair muita fumaça dele. Aquela fumaça é vapor d'água.
Então significa que você pode pegar o açúcar e decompor em quê? Em vapor d'água. Ou seja, eu consigo tirar a água do açúcar. E com o passar do tempo, você vai perceber que só vai sobrar ali na panela uma borra preta. Se você deixar o caramelo passar do ponto, né? Deixa lá no fogo por muito tempo, você vai perceber que no final sobra uma borra preta. Aquela borra preta é carbono. É carvão. Então, o que nós podemos concluir? Que o açúcar é uma substância elementar? Ela é elementar? Não. Por que não? Porque eu posso decompor em duas substâncias mais simples, certo? Então, se eu pego o açúcar e decomponho em água e carbono, no caso carvão, o açúcar não é uma substância simples, elementar, ok? É uma substância composta. E dessa forma, John Dalton percebeu que a ideia pensada pelos antigos gregos Leucipo e Demócrito tinha sentido. Porém, como eu falei, 2.200 anos depois, ok? Já se sabia sobre o processo químico de decomposição dos elementos, certo? Ou seja, você pega uma substância mais complexa e decompõe em substâncias mais simples. Então ele pensou, deve existir vários tipos de átomos e cada átomo representa um elemento, ok? E ele até pensou como combinar esses elementos para gerar novas substâncias, que na época ele chamou de compostos, ok? Então os compostos são substâncias formadas por mais de um elemento, tá? E aí ele até criou o que nós chamamos hoje de lei das umas leis que dão origem ao que nós conhecemos hoje de leis das reações químicas, tá? Uma dessas leis é que a quantidade de massa que existe antes da reação é igual à quantidade de massa que existe depois da reação, que deu origem a uma outra lei mais conhecida na química chamada lei de Lavoisier, né? É aquela famosa frase dele, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A química moderna nasce em cima disso.